Na hora de cantar, você já sentiu que a sua voz saiu gritada, que a sua voz saiu abafada? Ou como se estivesse dentro de uma caixa? Você sente a sua voz saindo meio estridente na hora de cantar? Um técnico de som, por exemplo, usa uma mesa para equalizar a frequência que sai do microfone, ajustando ali os médios, os graves, os agudos. Mas o que ninguém te conta é que cada um de nós, eu e você, sim, você também, tem um equalizador natural biológico aí dentro de você. E é isso que eu vou te ensinar a usar hoje. Hoje você vai aprender a utilizar os filtros vocais. É apenas uma das ferramentas que fazem parte da formação voz plena, que é um dos pilares, trilhas de aprendizado do método Simplificando. E em poucos minutos você vai ser capaz de cantar uma música relativamente difícil, mas com uma voz muito mais bonita. Então pega papel e caneta e vem comigo. A primeira coisa que você precisa entender para ter uma voz bonita é que o som da nossa voz sai direto das pregas vocais, que é a nossa fonte. Mas ele é moldado no caminho até a boca, que é justamente o filtro. É como diz lá em João 7:38. Rios de água viva fluirão do seu interior. A água, nesse caso, é o espírito e é justamente o fôlego que dá a vida. Mas o canal por onde essa água passa, nesse caso, a laringe, as pregas vocais, a cavidade oral, é isso que vai definir a direção desse rio, tá entendendo? Então, se o canal é ruim, o som pode acabar nem chegando ao seu destino final. Muita gente tem uma fonte boa, são afinados e tudo mais, mas o filtro está desequalizado. Então, bora equalizar essa voz agora na prática. Vem comigo. A música que eu vou usar como referência aqui é um clássico da música gospel. Espírito enche a minha vida. Se você não sabe cantar essa música ou quer cantar outra música, não tem problema. Escolha uma música de sua preferência e antes de cantar, prepara aí já um gravador e se grave cantando. Isso vai ser extremamente fundamental para que você perceba os resultados. E não se esqueça de cantar nesse primeiro momento exatamente da forma que você canta. Não força nada, não tenta imitar ninguém, tá bom? Agora pausa o vídeo, se puder, pausa o vídeo aí e canta. Pode cantar um trecho da música. Eu vou cantar aqui. Espírito, enche a minha vida. Então, é importante que você ouça como está saindo a minha voz agora, porque durante as demonstrações dos filtros, você vai perceber que vai rolar algumas diferenças aí, tá? Fica muito atento, muito atenta a tudo que você vai ouvir agora. Então, o filtro número um dos 3 filtros vocais que a gente tem, é ele que dá presença no som da voz, na sonoridade, faz com que tudo se preencha, fique mais preenchido. E para acessar esse filtro, a gente vai fazer você vai fazer comigo aqui algo bem interessante. A gente vai trabalhar o que a gente chama de cobertura, tá? Nós vamos formar uma espécie de catedral aqui, lá na nossa cavidade oral, tá? Então você vai simplesmente com a boca fechada fazer esse movimento aqui, ó, um movimento de bocejo. Exatamente isso aqui, vai ficar engraçado. Se você pudesse observar fazendo também, é muito importante. Aí nessa mesma posição, o que que você vai fazer? Você vai começar a emitir o som da letra O, por exemplo, do fonema O, ó. O, o. Exatamente isso, para você já ter a primeira sensação ali de como vai sair a tua voz, como você vai sentir ela, como você vai perceber. Eu quero que você vá me dizendo aqui nos comentários como que você vai sentindo a tua voz utilizando cada filtro, tá bom? Combinado? Agora a gente vai pegar um bom trecho da música para praticar isso de uma forma ainda mais eficiente. Agora, para acessar o filtro na prática, fazendo isso cantando só esse trecho, vamos cantar junto comigo aqui, ó. Você vai cantar como se estivesse bocejando ao mesmo tempo, tá? Vai ficar mais ou menos assim, mas não se preocupa que esse não é o resultado final. Espírito, encha a minha vida. Agora a gente vai para o filtro 2. O filtro um é chamado de inferior. O filtro 2 nós vamos chamar de superior, tá? E esse filtro é totalmente o contrário do filtro um. É totalmente o contrário do filtro inferior. E no filtro 2, por exemplo, nesse filtro superior, o som ele fica muito mais brilhoso, ele tem muito mais brilho, ele tem muito mais projeção, inclusive. Só que sai um som relativamente feio, na verdade. É esse som estridente que acaba saindo quando a gente está predominantemente acessando esse filtro aqui. E é como se fosse o agudo do equalizador. No filtro um, que é o filtro superior, a laringe baixa, ela desce, ó. Mas, nesse filtro, vai acontecer o contrário. Então, a ideia é que a laringe suba. E aí você vai fazer o seguinte, você vai sorrir, ó, exageradamente, exatamente assim, ó, desse jeito aqui, aparecendo bem os dentes de cima, tá? Você vê que só por fazer isso a minha voz já mudou.
E aí, você vai cantar um trecho da música, que eu vou cantar aqui, pode ser a mesma música que eu tô cantando se você conhece, mas se você não conhece, é a sua música de preferência, não esquece. E aí você vai cantar exatamente desse jeito aqui, ó. Espírito, enche a minha vida. Exatamente isso. Você vê que o som ele sai muito mais estridente, ele sai muito mais claro, por exemplo, muito mais projetado, porém, não é um som tão legal de se ouvir. Agora eu quero te apresentar o filtro 3, que é o filtro médio nesse caso, que é onde vai acontecer a voz plena, ou seja, o equilíbrio de todas as coisas. É como se fosse uma mixagem desses 3 filtros aqui, tá? Aí sim a gente vai chegar num som bacana, presta atenção. Em Colossenses 4:6 diz assim: "A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal." O sal, nesse caso, vai representar o quê? O equilíbrio. Então, se a gente tem um som que é muito escuro, como no filtro inferior, por exemplo, no filtro 1, não é bacana. Mas também da mesma forma, se a gente tem um som muito brilhoso, muito projetado, muito estridente, que é o que acontece no filtro superior, o filtro 2, também não é bacana, né. Então, ou fica salgado demais ou fica sem sal. Para usar esse filtro aqui agora, o filtro 3, a gente vai trabalhar uma ampliação de espaço da cavidade oral, mas sorrindo ao mesmo tempo. Exatamente, é uma mistura das 2 coisas. Então você vai fazer aquele sorriso, ó, aquele sorrisão exagerado, certo? Mas você, ao mesmo tempo, vai cantar como se estivesse vai cantar como se estivesse bocejando ao mesmo tempo. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó, canta comigo. Espírito, encha a minha vida. E é um tipo de filtro, é um tipo de ajuste, por exemplo, que a voz fica muito mais leve na hora de cantar, mesmo que eu esteja cantando numa intensidade mais forte. Inclusive, eu vou aplicar aqui com você um conceito de dinâmica vocal, tá? A utilização dos filtros vocais junto com a dinâmica vocal, um bônus aqui. Então, na primeira frase da música, que é o Espírito enche a minha vida, a gente vai usar o filtro 2, que é o filtro superior, tá? E aí vai ficar mais ou menos assim. Espírito, encha a minha vida. Depois, para cantar a próxima parte, você vai utilizar o filtro 3. Na parte do enche-me com teu poder. Aqui a gente vai ter um pouco mais de intensidade, um pouco mais de ar passando também. E por isso, inclusive, a gente precisa ampliar principalmente o espaço da cavidade oral e abaixar um pouquinho a laringe. Senão esse ar vem de baixo para cima, empurrando a laringe para cima. E a gente não quer que isso aconteça nessa hora. Porque senão o som sai justamente o quê? Estridente. Aí vai ficar assim, ó. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E aí no refrão, a gente vai usar qual filtro? Qual que ficou faltando? O filtro 1. Por quê? Porque agora é a tendência onde a gente teria, se não utilizando isso, muito mais ar empurrando, né, contra a laringe, sendo empurrado contra a laringe, e muito mais pressão e tensão acontecendo ali. Então, utilizar o filtro 1 nos refrões das músicas, por exemplo, vai te ajudar a ter muito mais espaço, essa ampliação, a voz sair bem mais cheia, bem mais envolvente, mas sem você precisar fazer esforço para isso. Então, o refrão utilizando o filtro 1 vai ficar mais ou menos assim. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Então você vê que outra coisa que acontece junto e você não pode esquecer, no filtro inferior principalmente, que é o 1, é a língua projetar junto com o movimento do maxilar. Então, no filtro 1, por exemplo, o maxilar está bem abaixado, o queixo está bem abaixado na vertical. E tem um sorrisinho bem de leve, para o som também não ficar muito escuro, parecendo aqueles cantores de ópera, né. Se você fez aqui comigo exatamente do jeito que eu estou falando, você sentiu a diferença? Sentiu que agora a tua voz ela não sai tão espremida, ela não sai tão apertada, ela flui muito melhor? Se você conseguiu sentir isso, comenta aqui, ó, voz plena, digita aqui nos comentários, voz plena, se você conseguir encontrar a tua voz plena. Agora uma coisa muito importante aqui que eu quero falar para você. Não adianta ter uma voz ungida se o instrumento está desafinado, está desequalizado. Deus merece a nossa excelência, ele merece o perfeito louvor.
E a missão desse canal é justamente trazer as ferramentas necessárias para que você seja capaz de fazer isso. Porque sim, qualquer pessoa consegue aprender a cantar do absoluto zero. E lembra que eu falei do voz plena, da formação voz plena? Então, lá no voz plena eu consigo te ensinar a dominar todos os filtros em todas as regiões da voz, trabalhando isso em toda a tua extensão vocal. Com isso, além de a tua voz ficar mais bonita, você nunca mais vai ficar com a voz cansada depois de cantar, ou ela falhar e quebrar ao tentar alcançar agudos, por exemplo. E repita isso mais vezes. Depois vem, assiste essa aula de novo e vai anotando e vai praticando. Pratique isso diariamente para você ir sentindo cada vez mais a diferença que os filtros vão fazer na tua voz na hora de cantar. Se essa aula te abençoou, não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, inscrita. Deixa o teu like porque isso me apoia e me incentiva a gravar mais vídeos como esse. E compartilha, abençoa alguém que você ama compartilhando essa aula aqui, essa verdadeira aula, tá bom? Agora é com você, pratica e depois vem aqui me contar se funcionou para você. Voz Albra, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto.